Tudo começou com ela, uma orca chamada White Glades. Um dia ela se deparou com um navio que a machucou, ou que talvez a assustou muito. Não importa se os marinheiros agiram deliberadamente ou não. O importante é que a Glades sobreviveu à experiência traumática e aprendeu uma lição com ela. Agora, a orca reúne as suas parentes que vivem nas águas da Espanha e de Portugal e essas orcas veem os navios como inimigos. Há vários anos, os animais vêm atacando barcos de vários tamanhos, o que fez com que os marinheiros fossem obrigados a procurar maneiras de se defender. O primeiro ataque ocorreu em maio de 2020, quando jovens orcas colidiram com um veleiro no Estreito de Gibraltar e danificaram o leme. O ataque seguinte ocorreu em julho. Depois disso, os predadores, pelo visto, pegaram gosto e não conseguiram mais parar. Em 2022, já foram registradas 207 interações. É assim que são chamadas as colisões entre marinheiros e orcas. Agora, de Brest, no noroeste da França, até Gibraltar, diariamente são relatados ataques a veleiros. E as operações de resgate são tão numerosas que proibições de navegação são impostas regularmente. Os navios são caçados por um mesmo grupo de 14 animais, em sua maioria jovens. Alguns deles gostam de observar, outros, ao contrário, preferem atacar. E aqui deve ser dito que esses ataques nunca são desordenados. As orcas jovens atacam os lemes dos barcos em grupos, mordendo-os e batendo neles ao longo de uma hora ou até que o leme se quebre. E só para que vocês entendam, estamos falando de animais que pesam até 5,5 toneladas. Raramente um barco consegue resistir aos seus ataques por muito tempo. Alguns barcos quebram e precisam ser rebocados até a costa, outros são perfurados e afundam completamente. Estima-se que em 2022, 70% das colisões resultaram em danos às embarcações. Desde julho de 2020, foram registrados 744 desses encontros, 505 dos quais envolveram contato entre animais e navios. Uma em cada 5 interações impede que os navios continuem sua viagem, e 3 delas terminam com os navios simplesmente afundando. Em 2022, cientistas de vários institutos e universidades locais realizaram um estudo que constatou que os ataques geralmente ocorrem durante o dia, principalmente por volta do meio-dia, e duram entre meia hora e 2 horas. O tamanho médio das embarcações afetadas é de cerca de 12,2 metros. O esquema usual de interação envolve uma aproximação silenciosa do animal, que depois passa por baixo da embarcação, toca-a levemente e ataca o leme. Quando os animais fazem isso, eles podem rapidamente fazer o barco girar 360 graus, o que representa um perigo real para as pessoas a bordo. O encontro geralmente termina quando as orcas quebram o leme ou o barco para completamente. Além disso, os biólogos marinhos têm certeza de que as orcas não têm a intenção de ferir as pessoas a bordo. Os animais são atraídos pelo leme porque ele é móvel, e as orcas perceberam que, se o empurrarem para o lado, podem surgir rachaduras no casco. E isso é divertido! Pois é, elas realmente podem achar isso divertido. É como chutar uma bola no gramado e ver o que acontece. Não há evidências de que as orcas queiram fazer mal aos seres humanos. Depois que os barcos afundam, os animais simplesmente seguem com suas vidas, sem tentar pegar e comer os passageiros. Pois é, embora 20% das embarcações que tiveram interações físicas com orcas tenham ficado seriamente danificadas, até o momento nenhuma pessoa ficou ferida. A outra boa notícia é que as orcas não causam nenhum dano econômico específico às nações porque atacam embarcações particulares. Em geral, nesses barcos há turistas ou pessoas que pescam por hobby ou que estão observando a vida marinha, esse tipo de coisa. No entanto, grupos de trabalho estão pedindo ao governo espanhol que ofereça uma compensação financeira aos proprietários de veleiros que tenham sido danificados por orcas. E isso é justo, afinal as orcas são uma espécie protegida, de modo que os donos de barcos simplesmente não podem fazer nada para proteger sua propriedade. Nesse meio tempo, os marinheiros tiveram que encontrar suas próprias maneiras de lidar com as orcas. Eles se reúnem em grupos em redes sociais, o maior dos quais tem mais de 59 mil membros, para compartilhar histórias de interações com orcas e métodos para detê-las. A situação é muito delicada, pois ferir uma orca, qualquer orca, mesmo uma que tente arrancar o leme do seu barco, é infringir a lei. Ou seja, é preciso desviar e espantar o animal sem machucá-lo. Atualmente, os velejadores têm algumas táticas, mas ninguém sabe ao certo se isso funciona contra as orcas. A primeira opção é a areia. Alguns marinheiros simplesmente a jogam no mar quando as orcas se aproximam, e isso afugenta os animais por algum tempo. A areia deixa a água turva e impede que as orcas se orientem, mas assim que a areia se dissolve, as orcas atacam novamente. No entanto, isso inspirou um casal sueco a levar 75 kg de areia em uma viagem ao longo da costa de Portugal. A areia realmente assustou uma orca quando ela começou a quebrar o leme do barco, mas pode ser que o casal simplesmente tenha tido sorte. A segunda opção é despejar líquidos variados na água, em vez de areia. Derramar gasolina, diesel ou urina na água e não surtiu efeito, de acordo com os poucos marinheiros que tentaram. Um homem relatou ter jogado 4 garrafas de urina no mar, mas as orcas não deram a mínima. Porém, quando uma pessoa jogou água suja com alvejante no mar, os animais ficaram furiosos e começaram a bater no leme com força redobrada. Alguns marinheiros aconselham fingir-se de morto, ou seja, desligar os motores e parar, mas pelo visto as orcas continuarão atacando até que o leme se quebre. Também não é possível navegar para longe rapidamente, afinal elas são animais muito rápidos e podem chegar a até uns 50
150 km por hora. Além disso, se as orcas perceberem o ataque como um jogo, isso só as irritará. Há também uma ideia de navegar de ré, pois as orcas não conseguem repetir essa manobra, o que significa que será mais difícil para elas chegarem ao leme. Mas nesse caso, o risco de machucar o animal é muito grande, e ninguém pode garantir 100% de que isso ajudará. Os relatos são variados. Há também a ideia de fazer o máximo de barulho possível, mas é preciso lembrar que qualquer barulho no oceano é uma má ideia, mesmo que seja uma playlist especialmente selecionada de metal para orcas. Essa playlist existe, não é só uma. Elas incluem, por exemplo, músicas como The Blood of Power, Infinite Terror, Stretched and Devoured e Exceptionally Sadistic. Dizem que esse é o estilo de música que funciona. As orcas param de atacar depois de alguns minutos, sem causar muitos danos. A questão é, claro, é se a música não faz mal às orcas. Os especialistas também gostam de lembrar que não se tratam de coelhos ou algo do tipo. As orcas são animais grandes e inteligentes que podem estar procurando interação. Se elas gostam de emoções fortes, então fazer mais barulho pode acabar atraindo as orcas em vez de afugentá-las. Em geral, a maneira mais eficaz de evitar ataques de orcas é não cruzar com elas. Entretanto, quanto maior for o contato com esses animais, melhor os cientistas entenderão onde as orcas passam mais tempo e de quais áreas é melhor ficar longe. A dificuldade é que as orcas estão constantemente se deslocando atrás de atum, portanto não há garantia de que um local que era perfeitamente seguro na semana anterior continuará assim na semana seguinte. Mesmo assim, usando os dados coletados, foi criado um aplicativo para celulares, chamado GT Orcas, cujo download é recomendado para todos que navegam na zona de risco. No caso de um encontro, a recomendação oficial é ficar o mais quieto, imóvel e desinteressante possível para as orcas. Mas como você já deve ter percebido, isso não funciona. Se alguém explode fogos de artifício, isso ajuda muito mais do que qualquer outra coisa. Porém, sempre há um porém. Esse é o método mais extremo, que também é considerado ilegal porque pode fazer mal às orcas e sua audição. Há também maneiras menos convencionais, mas ainda assim não muito funcionais, de se defender das orcas. Algumas pessoas penduram correntes no leme, outras movimentam vigorosamente, tentando espantar os animais para longe. Outras batem freneticamente em varas que submergem na água. Outras ligam a sirene de nevoeiro. Enquanto isso, outros marinheiros têm novas ideias, como pintar o leme com cores desconcertantes. Também existem dispositivos explosivos, que são comumente usados por pescadores para afastar leões marinhos, focas e outros mamíferos das redes de pesca. As autoridades americanas os utilizam para fazer as orcas se afastarem de derramamentos de óleo. Mas nesse caso é pouco provável que essas bombas ajudem, pois elas explodem a uma grande distância. Outra ideia é assustar as orcas fixando espinhos anti-pombos nos lemes, naturalmente não tão longos como de costume, mas com apenas 3 centímetros cada. Mas como os animais se interessam justamente pelos lemes, isso poderia realmente funcionar e não exige nenhum investimento especial. Os espinhos podem ser instalados facilmente com cola à prova d'água e são igualmente fáceis de remover se necessário. Mas em geral as orcas causam problemas para as pessoas não apenas quando tentam quebrar os lemes de embarcações aleatórias. Além disso, elas atacam os lemes só em uma determinada região, mas podem ser encontradas muito além dela. E é aí que as orcas ficam mais selvagens, roubando peixes de pescadores comerciais, por exemplo. Pesquisadores estudaram dados das Ilhas Crozet, um arquipélago no sul do Oceano Índico, e descobriram que as orcas de lá capturam cerca de 180 toneladas de marlonga. Quer dizer, não capturam. Elas roubam o que os pescadores capturam. Os cientistas calcularam que essas orcas devoram cerca de 17,7% da quantidade total de marlongas pescadas por humanos. E, bem, dá para entender as orcas. Afinal, por que desperdiçar energia e tempo na caça, quando você pode simplesmente se aproximar e comer as presas que já foram capturadas pelos pescadores e, portanto, não fugirão? Mas o mais interessante é que, a cada ano, o número de animais que fazem esses assaltos aumenta. Em 2010 eram 17, em 2017 já são 43. Ou seja, essa é uma tática que as orcas passam umas para as outras e ensinam aos animais mais jovens, os quais a memorizam e a passam adiante. Também não é coincidência. As fêmeas ladras têm se mostrado mais bem-sucedidas em termos de reprodução, o que significa que, do ponto de vista evolutivo, a estratégia de comer o pescado alheio é uma ótima ideia. Além disso, as marlongas são pescadas com palangre, ou seja, anzóis com iscas são presos a uma linha vertical ou horizontal. Basicamente é uma grande linha com vários anzóis. E quando os palangres saem das profundezas, eles são algo como uma esteira rolante em um sushi bar para as orcas. Como dizer não a isso? Algo semelhante acontece também no Alasca. As orcas atacam os pescadores e levam o que eles pescaram, como se fossem piratas de peixe. Os pescadores, por sua vez, precisam se defender. Eles usam barreiras acústicas, mas isso não ajuda muito. Quer dizer, as barreiras geralmente funcionam em outras partes do mundo, mas as orcas do Mar de Bering parece que se acostumaram aos sons estridentes e até mesmo são atraídas por eles. Na verdade, eles se tornaram um alerta de almoço para os predadores famintos. O resultado disso é que os pescadores precisam deixar iscas adicionais para compensar o que perdem para as orcas. E isso aumenta os custos com
combustível. E além disso, eles normalmente precisam contratar mais pessoas, o que também custa dinheiro. Ou seja, é preciso gastar mais. E fica cada vez mais difícil ganhar dinheiro, porque as orcas precisam ingerir cerca de 200.000 calorias por dia para sobreviver. E com um buffet nutritivo bem debaixo de seus narizes, os animais naturalmente não recusarão a comida. Afinal, eles não são estúpidos. E como se sua voracidade não fosse problema suficiente, as orcas também são muito inteligentes. Elas aprenderam a reconhecer os barcos dos pescadores, persegui-los na expectativa deles pescarem algo e comer todos os peixes que eles conseguem pegar. É impossível fugir delas. Há exemplos de orcas que seguiram pescadores por 18 horas para fazer um lanchinho. Bem, para elas isso é um lanchinho, mas para os pescadores 13 toneladas de peixes são vitais. Mas infelizmente as orcas não ligam para a situação financeira alheia, e às vezes elas comem todos os peixes, deixando apenas as bocas nos anzóis. Em 2014, os pesquisadores estimaram que as orcas são capazes de roubar até 69% dos peixes de uma embarcação, afetando quase 7% da pesca de alabote do Pacífico no Alasca e custando muito dinheiro e tempo. Por causa das orcas, muitas empresas de pesca concluíram que é hora de trocar os palangres por armadilhas de aço com iscas, como as usadas para capturar caranguejos. Outro problema é que as embarcações de pesca de arrasto, que as orcas adoram seguir, podem se tornar a causa de sua morte. Os animais podem ficar presos nas redes enquanto tentam fazer um lanche como de costume e acabarem presos nelas. Para evitar que as orcas morram, há planos para revestir algumas redes de arrasto com material acusticamente reflexivo, como óxido de ferro ou sulfato de bário, para que os animais possam detectar as redes mais facilmente e possivelmente evitá-las. Seria ainda melhor se as orcas ensinassem umas às outras a ficar longe das redes, mas aparentemente nem mesmo a inteligência delas é suficiente. E é realmente difícil notar essas redes, especialmente quando se pensa apenas em peixes. Se bem que a capacidade das orcas de ensinar umas às outras pode surpreender, assim como o fato de que as orcas têm uma cultura que difere de grupo para grupo. Eles têm suas próprias tradições, costumes e métodos de sobrevivência. Um bom exemplo que descreve o comportamento das orcas são os chapéus de salmão. Em 1987, uma orca na costa oeste dos Estados Unidos começou a nadar com um salmão morto na cabeça, e esse comportamento se espalhou para outros membros do grupo. A moda durou um tempo, até que aparentemente as orcas se cansaram. Havia alguma razão para esses chapéus? Não, as orcas simplesmente gostavam deles. E isso muitas vezes deixa os biólogos confusos. A maioria dos animais escolhe determinados comportamentos porque isso os beneficia. Perseguir barcos de pesca para roubar todos os peixes é muito lógico e se encaixa em todas as leis de evolução e sobrevivência, mas atacar embarcações aleatórias para quebrar seus lemos desafia qualquer lógica animal normal. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas ainda não conseguiram descobrir como combater a estranha atração das orcas pela destruição de barcos. Afinal, por quê? Mas você se lembra da White Glades? A fêmea que iniciou todo esse ataque aos lemes? Os cientistas especulam que essa orca realmente sofreu um trauma e possivelmente decidiu se vingar. Só que as outras orcas podem muito bem ter começado a imitar o ataque simplesmente porque acharam que era uma coisa legal de se fazer. É muito divertido correr atrás de barcos e bater neles até o leme quebrar e a embarcação inteira afundar. Pura diversão! Em princípio, não é muito diferente dos chapéus de salmão. E como são os jovens que fazem isso, poderíamos até chamar o que acontece de moda adolescente. Até nos humanos ela é bastante estranha. Ah, e não se esqueça de que a White Glades não é apenas uma fêmea, embora a comunidade de orcas seja muito matriarcal. Ela é uma fêmea adulta. E na cultura das orcas, o respeito dos jovens pelos adultos é algo constante e inquestionável. Os jovens copiam o comportamento dos adultos porque acreditam que, se essas orcas muito importantes fazem algo, eles devem fazer o mesmo para garantir sua própria sobrevivência. Bem, ou para parecerem mais legais. Infelizmente, não podemos perguntar diretamente às orcas e descobrir quais são seus motivos. Portanto, não podemos dizer com certeza se a White Glades realmente ensinou aos jovens como lidar corretamente com os barcos, para que eles mesmos não se machuquem como aconteceu com ela, ou se as orcas jovens apenas imitam o comportamento da fêmea que tem autoridade porque ela tem autoridade. Mas a segunda opção é mais interessante, não acham? E em algum momento, pensando na inteligência das orcas, é natural que se chegue à ideia de que talvez os humanos sejam capazes de fazer algum acordo? Não no sentido de assinar um pacto de não agressão aos lemes. Afinal, as orcas não sabem escrever, mas... Bem, você entendeu o ponto. Na verdade, há até um precedente para isso na história. Você já ouviu falar das orcas do Éden? Não se trata de uma metáfora, mas de um grupo real de orcas que cooperou com baleeiros da tribo Yuin. Vale dizer que essa tribo, que vivia no território de Nova Gales do Sul, considerava a orca seu animal totem e a reencarnação de seus ancestrais. Não se sabe o que as orcas pensavam sobre isso, mas sabe-se que a tribo e as orcas tinham relações muito boas muito antes da caça às baleias. A caça às baleias em Éden começou em 1828, e em 1844 começaram a surgir histórias sobre esse comportamento incomum. Testemunhas oculares contaram que as orcas nadavam perto da entrada da baía de Twofold em busca de outros cetáceos.
As orcas fizeram uma espécie de acordo com os baleeiros europeus no Éden. Sob a liderança de membros indígenas da tripulação, os baleeiros deixaram de tratar as orcas como parasitas e passaram a vê-las como parceiras. Foi adotada a chamada Lei da Língua, de acordo com o qual as orcas ajudavam os baleeiros a encontrar e capturar baleias maiores em troca de suas partes favoritas, os lábios e a língua. Segundo outra versão, essa lei foi adotada pela população indígena muito antes do aparecimento dos europeus, mas os dados divergem muito. Mas o princípio da caça conjunta é mais ou menos claro. As orcas encurralavam as baleias em águas rasas e sinalizavam para as pessoas que era hora de caçar. As orcas então as acompanhavam até a presa que haviam capturado e esperavam pela recompensa. Depois que a baleia era morta, os baleeiros deixavam seu corpo afundar para que as orcas pudessem se banquetear com seus lábios e língua. Quando o corpo inchava um pouco e flutuava até a superfície, os baleeiros o levavam para a praia. No final todos saíam ganhando. Porém, como geralmente acontece, os humanos estragaram tudo. Em 1901, uma das orcas nadou até a praia. Diz a lenda que um homem bêbado a matou e os habitantes da cidade ficaram indignados. Os membros da tribo foram embora, ofendidos com o tratamento dado a seus ancestrais. E os animais também reagiram. A maioria das orcas não retornou no ano seguinte, e por fim restaram apenas alguns machos. É difícil dizer o que exatamente levou as orcas a fazerem isso. Por um lado pode ter sido a redução de presas devido às ações dos baleeiros, e por outro lado pode ter sido o ressentimento. Essa reação das orcas à morte não é rara. Elas costumam deixar o local onde isso ocorre. É uma história triste, e é como se insinuasse que as pessoas não conseguirão chegar a um acordo com as orcas, o que significa que pescadores e marinheiros terão que... Só um minuto! Já foi dito várias vezes hoje que as orcas estão atacando barcos, afundando-os, roubando peixes e que os marinheiros estão tentando fazer alguma coisa, jogando areia, tocando música pesada, mas nada adianta. Mas não pense que as autoridades de todos os países em cujas águas essa gangue de orcas atua estão simplesmente ignorando o problema. Há trabalhos e pesquisas em busca da solução ideal, mas ela ainda não foi encontrada. E se levarmos em conta que apenas 4 anos se passaram desde o início dos ataques, ainda é cedo para culpar algo ou alguém. A situação dos ataques de orcas aos lemes é única. Nada parecido com isso jamais aconteceu na história da humanidade. Portanto, é preciso tempo para encontrar uma maneira de fazer algo com relação a essas orcas. Por exemplo, há planos para marcar as orcas que atacam navios, afinal não há muitas delas. Dessa forma será possível seguir esses animais e avisar os marinheiros sobre sua aproximação. Até o momento só foi possível marcar uma orca, mas aí os humanos estão apenas começando. Graças às coordenadas de GPS das orcas e aos modelos de previsão, estão surgindo algumas variáveis que permitem prever onde esses animais estarão. Os especialistas envolvidos estão confiantes de que 100% dos ataques recentes poderiam ter sido evitados simplesmente informando as pessoas. Até mais!